Ok. Bem, esse mês de maio que nós tradicionalmente consideramos o mês da família, e nós estamos falando aos domingos à noite sobre família. Então, nós vamos meditar na palavra do Senhor nesse sentido, e eu convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro, Gênesis, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o 15, depois eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Mas antes de ler e de orar, gostaria de considerar algumas coisas com os irmãos. Bem, já não é novidade para nós que os desafios que a gente tem hoje para enfrentar enquanto família, tanto para a constituição de uma família quanto para a manutenção de uma família, são desafios enormes. A gente vive num mundo onde tudo parece que conspira contra a família, contra o bem-estar da família, contra o progresso da família como instituição divina. Nós conhecemos bem os elementos que têm contribuído para romper esse tecido social, de tal forma que vem destruindo os bons valores, esses valores que são frutos de uma sociedade que foi formada à luz da cultura cristã desde tempos muito antigos. E a família tem sido uma importante guardiã desses bons valores. É a família que acaba se tornando a primeira forma de evangelização na vida das pessoas, porque quando os pais falam de Jesus para os filhos desde pequenos, eles recebem, desde a mais tenra idade, essa educação cristã. E quando eles chegarem à fase adulta da vida, ou até, quem sabe, a própria juventude, eles já terão uma base bastante sólida para poder daí em diante dar seguimento às suas vidas. Há muitas pessoas que nascem na igreja e vivem a vida inteira na igreja e jamais se afastam do caminho, sobretudo porque elas tiveram uma educação sólida quando eram pequenas. E daí também a gente imagina qual é o grau de responsabilidade que nós temos como pais, como avós, Então, por outro lado, a família também, por ser esse guardião importante dos valores cristãos através dos séculos, ela sofre muitos ataques de todo tipo. Ela se torna alvo principal, ou um dos alvos principais nesse processo de desconstrução da sociedade. Então, hoje a gente poderia eleger muitos inimigos, digamos assim, da família, mas talvez uma das principais fontes de ataque à igreja, uma das armas mais poderosas, na verdade, contra a igreja e a família, é a cultura de relativização. Hoje, tudo tem sido relativizado. A autoridade de Deus, a autoridade dos pais, a autoridade da Bíblia, os princípios da moral, da ética, a questão do pecado, Ou seja, trata-se então de uma guerra espiritual. Já não é nem mais uma questão apenas sociológica, mas é uma questão espiritual. Nós chegamos ao ponto de que em alguns ambientes hoje é praticamente proibido falar até de pecado, porque se tornou uma linguagem ofensiva a essa sociedade pós-moderna. A linguagem cristã está sendo severamente podada, atacada de todas as formas. Aos poucos, nós estamos vendo ser caçado o nosso direito de falar abertamente, livremente sobre a nossa fé. E em alguns lugares até é proibido já levantar um louvor, uma oração ou qualquer coisa do tipo, porque isso agride a sociedade pós-moderna. A gente sabe que a contrapartida nunca vem
né? Nós somos sujeitos a tanta coisa ruim que faz tanto mal a gente, a nossa família e a própria sociedade, e a gente tem que engolir isso calados. Mas a nossa fé, os nossos louvores, a nossa oração, a nossa cultura, ela se tornou ofensiva para a sociedade que a gente vive hoje. Então, irmãos, o fato é que isso tem sido uma das causas da ruína da família, né? Em todos os sentidos e em todos os lugares. A origem do enfraquecimento espiritual das famílias, essa relativização do pecado, principalmente, nós podemos dizer até que isso tem sido a causa do fracasso da sociedade ocidental, né? E de que maneira nós poderíamos, então, enfrentar esses desafios e vencê-los? Bom, somente se nós recuperarmos os fundamentos da nossa fé, que estão sendo abalados por essa cultura pós-cristã. E isso tudo passa pela família. Nos últimos domingos nós temos falado aqui sobre o plano de Deus de abençoar as famílias da terra por meio da sua família espiritual, né, começando com Abraão. Depois nós também falamos sobre como uma família pode ser inserida na família de Deus, como a minha família pode também fazer parte da família de Deus. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais dentro desse tema, falando sobre uma outra questão muito importante, né? Se nós olharmos para o início, depois da queda relatada lá em Gênesis 3, o pecado entrou no mundo e começou a afetar a humanidade, tanto ao indivíduo, né, humano, como a sociedade como um todo, a vivência em comunidade, principalmente a família. E foi no Éden que ocorreu o primeiro caso de relativização do pecado, né? Quando Deus deu ali uma ordem ao primeiro casal, e então a serpente chegou e começou a relativizar a palavra de Deus, e disse, será que foi isso mesmo que ele disse? E então a coisa toda começa a se desenrolar daí, você conhece bem a história, não é? E o primeiro casal desconsiderou a ordem de Deus, fez o contrário do que tinha sido ordenado, e desde então a humanidade vive em busca da satisfação da sua vontade apenas, a despeito da vontade de Deus. E esse sistema hedonista, né, centrado no homem, na vontade do homem, nos desejos e prazeres do homem, no qual nós estamos vivendo hoje, nasceu no Éden, né? E é um reflexo daquela tragédia que aconteceu lá atrás. E qual é o resultado prático desse fato para a família? Bem, é que essa busca pelo prazer de autossatisfação, sem limites, isso tudo provoca uma espécie de separação, né, entre o que era no passado e o que é hoje. Entre o que nós já tivemos em termos de estruturação da sociedade à luz da cultura cristã e o que nós temos hoje com uma cultura que já não considera mais a existência de Deus e que entende que o homem deve ser colocado em primeiro lugar. Então, como dizia Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido, não é? Se Deus é relativizado, não há limites para a autossatisfação. Então, prevalece a vontade do eu, né, do meu, quando a família se fundamenta e se sustenta na consideração do nós. Quando a gente começa a olhar muito para o eu e estabelecer muito o eu no relacionamento familiar, nós estamos diante do começo do fim da família. Porque a família não tem lugar para o eu, a família tem lugar para o nós. Mas não quer dizer que eu tenha que me anular, não quer dizer que a minha esposa tenha que se anular, porque, na verdade, quanto mais nós tivermos consciência do que nós somos, especialmente diante de Deus e para Deus, muito mais nós teremos capacidade de viver o nós, não é? Porque para viver o nós eu tenho que estar bem certificado do que eu sou, né, do que Deus me fez para ser, para como existir e como fazer da minha vida um instrumento nas suas mãos. Então prevalece, né, esse eu na sociedade pós-moderna e o nós vai sendo cada vez mais deixado de lado. Pois bem, aonde tudo isso tem nos levado, irmãos? E em julho de 2020, no auge da pandemia, o IBGE divulgou uma pesquisa muito interessante, né,
que mostrava que a taxa de divórcios havia aumentado 260% em relação aos meses anteriores. Isso foi em junho de 2020. Imagine isso, uma coisa que aumenta 260%. Por que isso aconteceu? Nós já falamos disso aqui, há uns 2 anos passados. Porque quando a pandemia veio, muitas famílias tiveram que voltar a conviver numa rotina que reaproximou as pessoas. Mas, a essa altura da situação, nós já havíamos nos acostumado a viver separados. Mesmo tendo um lar e uma família, nós já havíamos acostumado a viver cada um para si, só pensando no eu. Mas agora a gente tem que viver o nós. E como isso vai funcionar? Não funcionou, né? Maridos e esposas que antes passavam o dia fora e só se encontravam à noite em casa, de repente tiveram que passar o dia inteiro juntos, um perto do outro. Os filhos juntos com a família. E esse convívio sufocou muita gente que já não sabia mais viver o contexto familiar, né? Não é difícil a gente perceber, irmãos, como isso se tornou algo impossível. Hoje, quando você vai a um restaurante, você observe as famílias que se sentam à mesa. A primeira coisa que cada um faz é sacar o seu aparelho de telefone, seu smartphone, e cada um fica ali no seu mundo e a família não existe, né? Aí dá uma paradinha para escolher o cardápio, aí vem o cardápio, eles param, comem, e alguém sempre ali, enquanto entre uma garfada e outra, está ali conferindo alguma coisa, e a família está esquecida, né? E esse é um fato que tem contaminado de alguma forma todos nós. E é algo difícil de vencer, porque se torna algo tão habitual que nós já não percebemos mais o quanto isso tem dificultado a nossa vida familiar. Então, a tecnologia é uma bênção. Mas como tudo na vida, o pecado sempre se encarrega de estragar. E essa questão da família viver mais tempo junto não deveria ser algo bom, irmãos? Na lógica, não deveria ser algo benéfico, construtivo? Mas se a família está doente, não dá. Se você colocar um monte de gente doente dentro de uma sala, dentro de pouco tempo, não vai sobrar ninguém ali, porque não vai haver ninguém são para cuidar dos enfermos. Então, essa convivência gerou muitos divórcios, as pessoas já não suportavam mais viver juntas, e essa é apenas uma pequena amostra de todo o contexto social de deformação da família que a gente tem vivido hoje em dia. E hoje nós vamos ver como o pecado pode destruir uma família, e como esses processos que nós acabamos de mencionar vão se desenrolando a partir de um exemplo bíblico bem clássico que todos nós conhecemos, Agora sim nós vamos ler Gênesis capítulo 4, de 1 a 15. Chegou lá? Diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou.
O Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra, quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não, se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua santa palavra, amém, pois a simples leitura da Tua palavra já é grandemente abençoadora para nós. Amém. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, nosso louvor, e agora te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos fortaleça, nos edifique, nos sustente, que o Senhor abra os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender claramente aquilo que a Tua palavra tem para nós nessa noite. Amém. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O livro de Gênesis, como a maioria aqui sabe, é o primeiro livro do cânon bíblico e o primeiro do conjunto conhecido como Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. A autoria atribuída a Moisés. A intenção do livro não é provar a existência de Deus ou explicar quem é Deus. O primeiro livro da Bíblia já começa partindo da premissa de que Deus existe. E mais, de que Ele é o único Deus que existe, o único que é soberano, Senhor, sobre tudo e sobre todos. O Criador que fez todas as coisas pelo poder da sua palavra, conforme nós vemos no primeiro capítulo. Portanto, Gênesis se ocupa dos assuntos principais, que a humanidade precisa ter em mente para que encontre o caminho da salvação, mas, sobretudo, ela trata de 2 assuntos. Isso é o que divide o livro em 2 grandes partes. A primeira vai de 1 a 11, e nesses capítulos nós vamos encontrar a narrativa da criação, de todas as coisas, incluindo a raça humana. O primeiro bloco também vai nos mostrar os propósitos de Deus de salvar o seu povo. Isso fica claro desde a queda, quando no capítulo 3, versículo 15, nós encontramos a primeira promessa a respeito de um Salvador que viria para esmagar a cabeça da serpente. E depois na família de Noé, que é preservada do grande dilúvio, e ali através daquela família o Senhor recomeça a recriação da terra, através de uma família que Ele preservou depois de destruir a sociedade corrompida. O Senhor preservou esse remanescente. Depois dos capítulos 12 a 50, nós vamos ver um segundo bloco, onde o assunto principal é a origem de Israel. Tudo começa quando o crente Abraão, desafiado por Deus, ele crê, deixa a sua terra, se estabelece no lugar onde Deus determinou que ele fosse, o Senhor faz uma aliança com ele. Então Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, a quem Deus deu o nome de Israel. Jacó teve 12 filhos, que vieram a ser os chefes das 12 tribos de Israel, e um deles, José, foi aquele que levou o seu povo para o Egito, 70 pessoas aproximadamente, onde a família de Abraão se multiplicou enormemente e mais tarde veio a se tornar escrava naquela terra. Dessa maneira se encerra o livro de Gênesis e introduz o Êxodo. Portanto, a intenção do primeiro livro é fortalecer a confiança do povo de Deus, desde que a criação do mundo se tornou algo tão extraordinário que Deus fez simplesmente pela sua palavra. Era necessário que essa narrativa fosse feita para que as pessoas pudessem entender quem era esse Deus que mais tarde o chamaria para essa aliança.
Então, mostrava que o Senhor tem um plano para salvar aqueles a quem Ele escolheu, e embora esses assuntos, né, sejam predominantes no livro de Gênesis, existe também uma grande preocupação ali, que é mostrar as consequências do pecado e da queda na vida do ser humano. Então, basicamente são esses dois grandes blocos, né? Como dissemos no início, a estrutura familiar foi uma das primeiras relações a serem comprometidas após a queda do homem e o pecado, né? E assim como família, Adão e Eva, depois de comerem do fruto proibido, perceberam a sua nudez e ambos se esconderam de Deus. A gente vai ver isso em Gênesis 3, de 7 a 8. Então, na oportunidade de confessar o erro e clamar por misericórdia, a reação de Adão já revela o homem em seu estado caído, né? Ele acusa Deus e a sua mulher. O Senhor diz: rapaz, o que foi que você fez? E ele vai dizer: Senhor, foi a mulher que tu me deste. Ou seja, a culpa não é minha, não é? E a partir daqui vão ser inúmeros os relatos da Bíblia de como o pecado pode ser danoso no ambiente familiar, como ele muda e transtorna o coração das pessoas. Mas hoje nós vamos analisar o contexto imediato da queda, que é o nosso texto aqui de base, capítulo 4. Vamos ver ali o primeiro homicídio narrado na Escritura. Então, como ponto de partida, a gente precisa compreender, irmãos, que mesmo que naquele momento a história ainda não tivesse leis estabelecidas de forma mais, como direi, escritas, né? Através do texto, conforme nós vemos lá no Sinai, mas havia leis morais que eram passadas de pai para filho, né, através das famílias, e essas leis certamente começaram em em Adão e a sua esposa, porque embora eles tenham sido expulsos do jardim, nós vamos ver que mesmo assim eles conservaram o temor de Deus nos seus corações. Então havia uma lei que regia, né, os pensamentos e as atitudes das pessoas, e essas leis eram transmitidas dessa forma, e elas eram capazes de culpar ou inocentar uma pessoa de seus atos. Então, o homicídio em particular já era algo que havia sido previsto por Deus, e o Senhor tinha estabelecido já uma lei específica para isso, quando no capítulo 9, versículo 6, ele diz: quem derramar o sangue, o seu sangue também será derramado. E sendo assim, não há nenhuma razão para a gente diminuir o peso da escolha de Caim, né? Porque muita gente, quando lê esse texto, fala: mas ele não tinha nenhuma lei? Tinha sim. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, que Deus colocou na mente do homem uma lei moral, que faz com que ele possa ser acusado, sim, de ter feito o que contraria a vontade de Deus, porque a sua consciência o condena. Então, mesmo vivendo ali naquele contexto, já havia, né, toda essa situação de gravidade em determinados atos, sobretudo o homicídio. E se a lição de hoje fala sobre a família, é dessa maneira que o nosso texto de base aqui vai justamente começar com essa tragédia na família de Adão e Eva, né? E aí nós vamos ver aí no versículo 1 até o versículo 2, na primeira parte, diz: Adão teve relações com Eva, sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz Caim, então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Então, os primeiros versículos do texto, né, que numa leitura apressada parecem não ter muita importância para o resto da narrativa, mas se a gente prestar atenção, nós vamos ver que existem informações valiosas aqui. Porque mesmo depois da queda, como nós falamos, Adão e Eva conservaram, né, um certo temor de Deus nos seus corações, guardando a ordem de Deus que havia sido passada lá no capítulo 1, versículos 27 e 28, quando o Senhor manda que eles sejam férteis e que eles se multipliquem na terra. Então eles guardaram esse mandamento. E desde que o homem e a mulher foram criados, houve então a instituição da família. Depois da queda, isso não mudou. A diferença é que daquele momento em diante, todas as famílias geradas precisariam lidar com o problema do pecado. E aí vem a dificuldade.
Há outra informação importante aqui no versículo, né, falando a respeito da reconciliação de Deus ali com o primeiro casal, porque embora não seja uma informação explícita, esse é o primeiro versículo que aparece depois de Adão e Eva serem expulsos do jardim, e na parte B do versículo, né, Eva diz que com o auxílio do Senhor, houve então a geração do seu primeiro filho, do seu primogênito, que nos leva a entender que mesmo fora do jardim, esse casal manteve uma relação com Deus, e nós vemos também o quão grande é a misericórdia de Deus, que não se afastou do casal, mesmo depois de eles pecarem no Éden. Então, as mesmas palavras de Eva vão aparecer no versículo 25, quando Sete nasce, ela vai dizer exatamente as mesmas palavras: com o auxílio do Senhor, eu tornei a conceber. Então, a atribuição da gestação a Deus, ao Senhor, revela essa satisfação da mulher em cumprir o mandamento de Deus, ao multiplicar e a promover a população mundial, ou seja, a ocupação da terra, a instituição das famílias propriamente ditas. E fica instituída logo no princípio aqui essa cosmovisão, né, aos que são fiéis a Deus, ou seja, a vida é um dom de Deus e deve ser atribuída a Deus. Uma das maiores ofensas que a humanidade pratica contra Deus é a teoria da evolução. Porque a teoria da evolução nega que a vida venha de Deus, que a vida seja fruto de um milagre, né? E coloca tudo na conta de eventos aleatórios que aconteceram sem qualquer intervenção divina. Mas, ainda assim, Deus é tão misericordioso que Ele se mantém aguardando que as pessoas um dia sejam despertadas pelo seu Espírito e venham a crer nele e possam encontrar realmente nele a verdadeira explicação para a existência de tudo. Nos versos 2, segunda parte até o 7, depois que acontece esse evento aqui, né, Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor, e aconteceu que ao fim de um certo tempo Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Então a sequência do texto aponta para o nascimento de Abel, né? E numa perspectiva futura, não vai nos apresentar aqui o ofício dos dois irmãos. Não existe nada no texto que nos leve a acreditar que havia qualquer rixa entre eles, nenhuma rivalidade ou coisa assim, né? E o que o texto mostra é que, a partir desse momento em que ambos separam uma oferta para o Senhor, alguma coisa muito ruim acontece no coração de Caim. Uma das principais coisas que precisam ser levadas em conta quando a gente interpreta esse texto é que a rejeição de um e a aceitação do outro não tem nada a ver com o valor das ofertas que foram colocadas diante de Deus. Existem muitos que defendem a ideia, que é uma ideia equivocada, de que Deus se agradou da oferta de Abel porque era uma oferta de sangue e não se agradou da oferta de Caim porque era uma oferta dos frutos da terra. Esse entendimento não tem nenhum sentido, porque lá em Levítico 2, versículos 1 a 3, o Senhor mesmo estabelece o sacrifício oferecido com cereais, a oferta de cereais, que também era agradável a Deus. Além disso, o texto não indica em nenhum momento que a oferta foi recusada pelo seu valor em si. Os dois irmãos deram o que possuíam, e neste caso fica a pergunta: então qual foi o motivo da rejeição de Caim e da sua oferta? Bom, a única parte do texto que nos dá uma direção nesse sentido é o verso 7, quando o Senhor faz a advertência para Caim. Ele diz: se fizer o que é certo, não é verdade que será aceito? O que isso nos mostra, irmãos? Que Caim não costumava fazer aquilo que era certo aos olhos de Deus, né?
Ele tinha uma tendência de fazer o que Deus não queria que ele fizesse. E por isso, antes de rejeitar a oferta, Deus rejeita o próprio Caim. É por isso que a gente costuma dizer aqui na igreja que antes mesmo de nós chegarmos a este lugar para prestar culto a Deus, nós já devemos preparar o nosso coração para chegar aqui com isso encaminhado na nossa vida. A gente não pode chegar aqui e somente a partir do momento em que a gente entra por essas portas é que nós vamos realmente nos preocupar em preparar o nosso coração para oferecer um culto a Deus. Porque, irmãos, antes de o Senhor aceitar ou não o nosso culto, ou Ele nos aceita primeiro, ou Ele nos rejeita primeiro. Então, quando nós estamos em casa, ainda nos preparando para vir, o fato de nós estarmos ali nos arrumando, né? Trocando a nossa roupa, colocando uma roupa que seja especial para nós, porque com isso nós também vamos cultuar a Deus, penteando o cabelo, fazendo a barba, seja o que for, isso tudo já faz parte do nosso culto. Entende? A nossa vida, na verdade, é um culto a Deus. Porque o compromisso que Deus tem conosco não se extingue aqui no templo. Quando a gente sai daqui, o Senhor não nos deixa, Ele vai com a gente para casa. Quando nós nos levantamos de manhã e saímos para o trabalho, o Senhor vai conosco. Ou seja, toda a nossa vida está diante de Deus. E se a nossa vida não é um culto a Deus durante a semana, por que deveria ser apenas no domingo? Não é verdade? Então são coisas com as quais a gente deveria pensar, porque é isso que Deus está tratando aqui com Caim. O coração de Caim não era um coração voltado para Deus. Né? Então, antes de rejeitar a oferta, o Senhor rejeita aquele que traz a oferta, e o texto narra essa história de maneira que se torna possível a gente associar com a história anterior, lá do Éden, né? Porque Caim cometeu o mesmo erro do seu pai. Assim como aconteceu com Adão, né? Deus alertou previamente Caim, o Senhor havia dito lá, no dia em que você comer, certamente morrerá. E ele disse aqui, se você fizer o que é certo, não será aceito? E nesse momento, então, recai sobre Caim a responsabilidade de seus atos. Como nós dissemos no início, não há desculpas que sejam capazes de amenizar a escolha de Caim, não é? Ele foi alertado diretamente por Deus do mal que estava ali, ó, batendo a porta do seu coração, e então, mesmo assim, ele abriu a porta e deixou o mal entrar. E é unânime entre os comentaristas bíblicos o reconhecimento de uma grande dificuldade com esse versículo 7, quando o texto diz aí, se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera, o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Então, uma das traduções que se assemelham mais ao original hebraico, nessa segunda parte, ficaria assim, o pecado é um demônio à porta, ou seja, é uma coisa realmente forte que se diz aqui. Portanto, se nós interpretarmos assim, há uma lógica em relação ao que acontece no Éden, porque, bem, aqui como lá, existe a participação da serpente, que faz ruir toda a família. De um modo ou de outro, o essencial é que Caim tinha um coração dividido entre fazer o que ele deveria fazer, e ele sabia que deveria fazer, ou fazer o que ele sentia que queria fazer. E o próprio Deus afirma que o dever de dominar o impulso mal é do próprio Caim. O que isso nos ensina? Que quando as tentações vêm sobre nós, irmãos, nós precisamos orar e pedir a Deus que nos dê forças. Mas cabe a nós tomar a rédea da situação e dominar o pecado e não permitir que ele se manifeste. Essa é a parte difícil da vida cristã. Porque Deus não faz aquilo que é o nosso dever fazer. Ele nos manda, Ele nos orienta, Ele nos dirige, Ele nos fortalece, mas nós precisamos tomar a rédea da situação. Como nós falamos aqui,
numa quinta-feira dessas, eles chegam lá à beira do Mar Vermelho e vem o exército de Faraó, e então Moisés vai orar, e Deus fala, você está orando para quê? Por que você está clamando, meu filho? Diga aos filhos de Israel que marchem, ou seja, agora é a hora de agir. Não é tempo de dobrar os joelhos e orar, porque o exército está vindo aí. Então, há momentos em nossas vidas, irmãos, que Deus espera que nós tomemos uma atitude, algo concreto, prático, que mostre que realmente nós queremos vencer aquela guerra, aquela batalha. E isso é o mesmo para todos nós. Nos versos 8 a 16, nós vamos ver como o pecado, então, ele se manifesta e toma conta da situação e da própria vida de Caim e os resultados que isso trazem, né? Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. A sequência do texto já mostra que Caim está aqui em plena queda. E ele preferiu não dar ouvidos à voz de Deus, pelo contrário, ele permitiu que o sentimento de inveja, de raiva, de rancor o dominassem. É interessante que o texto original, lá no hebraico, não é quando o texto diz aí que Caim ficou irado, ficou irritado, lá no original diz que ele ficou com o seu coração incendiado. Ou seja, seu coração ficou em chamas de tanta raiva. Já se sentiu assim alguma vez? Eu já. Minha esposa que sabe, né, amor? Tu és uma santa mulher. Mas é horrível quando esse sentimento toma conta da gente. Não é? Quando a gente consegue depois esfriar e se acalmar e tomar consciência do que nós fizemos ou que nós dissemos, muitas vezes já é tarde demais. E foi o que aconteceu com Caim. Não é? Mas ele precisava ter dominado tudo isso. Bem como o Senhor disse que iria acontecer caso ele não dominasse o mal que estava à porta, a sua derrocada, então, vai se manifestar, vai se materializar. E ela acontece em 3 etapas. Primeiro, o homicídio, versículo 8, conforme nós acabamos de ler, não é? E a primeira parte mostra que o pecado de Caim foi premeditado. Quando ele chamou seu irmão para ir ao campo, a decisão de matar já estava no seu coração. Depois de ver a sua oferta rejeitada e a oferta de seu irmão recebida, mesmo que o Senhor tenha repreendido, né, por suas atitudes, ele decide resolver a situação, então, acabando com a vida do seu irmão. É possível que Abel tenha percebido até alguma coisa, mas Caim era o irmão mais velho, ele tinha autoridade sobre a vida de Abel. Então seria difícil até recusar o convite para ir ao campo, e até ele não ia desconfiar que o seu irmão pudesse fazer algo assim com ele, então ele vai ali de uma forma muito dócil, né? E acaba sendo vítima de toda aquela trama do coração do seu irmão. Agora, veja você como as relações familiares podem se tornar perigosas, irmãos. Quando apenas um de seus membros escolhe dar guarida ao pecado em seu coração. A família é uma instituição divina maravilhosa. O casamento é um estado de vida maravilhoso, ele pode salvar a gente. Mas a família também é um ambiente onde há muito perigo, muito perigo. Porque se apenas um dos membros decidir dar vazão ao pecado na sua vida, isso pode destruir todo mundo, de uma vez só. E nós vemos no versículo 9 e 10 a total ausência de temor, que é a próxima etapa da sua queda. O Senhor disse a ele, onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu, não sei, por acaso sou guardador do meu irmão? Mal criado ainda. Né? Tipo aqueles filhos adolescentes, né? Que aqui na igreja não tem, os adolescentes todos aqui são filhos obedientes, são dóceis, são muito tratáveis e amáveis, mas por aí tem muito filho que é difícil lidar com eles, né? E ele respondeu a Deus como um verdadeiro adolescente, por acaso eu sou guarda de meu irmão? Então, irmãos, é interessante que quando Adão e Eva pecaram, eles sentiram vergonha do que fizeram.
por isso eles se esconderam de Deus, né? Fizeram aquelas roupinhas ali ridículas, com folhinhas de figueira, para tentar cobrir a sua nudez. Mas quando o Senhor o chama, Adão responde: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, embora isso tenha sido uma tentativa fracassada de esconder o pecado, mas Adão e Eva fizeram algo que demonstrou um profundo temor perante Deus, o Criador. Eles se esconderam. Agora, numa cena muito parecida, depois do pecado de Caim, Deus vai também confrontá-lo. Mas como é que ele reage? Ele reage com total falta de temor, de reverência a Deus. É como se ele fosse até hilário ali perante Deus. Ou por acaso agora eu tomo conta do meu irmão? Ele pratica aquilo que no direito é chamado de crime continuado, né? Ou seja, ele pratica o crime e continua praticando outros crimes associados àquele. Primeiro ele peca, né, terrivelmente por ter matado seu irmão, depois ele peca de novo por ter respondido ironicamente sem nenhum temor a Deus, depois ele peca outra vez tentando ludibriar o Senhor, e ele vai de pecado em pecado. Então, o Senhor pergunta por Abel e ele diz: por acaso sou guardador de meu irmão? Veja o que o pecado faz, não é? Como o pecado pode transformar um homem que hoje teme a Deus em alguém que amanhã vai viver uma vida totalmente mergulhada na iniquidade, alguém que pode se tornar inimigo de Deus. Nós conhecemos vários casos assim, né? Vários casos. E por fim, versículos 10 a 14, nós vamos ver também a total ausência de arrependimento nas suas atitudes. O Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue de seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue de seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará sua força, você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra, quem se encontrar comigo me matará. Parece que Caim andou lendo esses livros, né, desses educadores pós-modernos, né? Diz assim: olha, você não pode fazer isso, a criança não vai suportar esse castigo, não pode nem dar um tapinha, porque senão a criança fica traumatizada. E Caim então disse: Senhor, o Senhor foi muito mal comigo, o Senhor pesou a mão demais, eu não merecia isso. Eu acho até irônico essas palavras de Caim. Mas isso, irmãos, é algo muito sério, né? Porque a ira de Deus se voltou contra ele, o seu destino foi traçado e teve consequências terríveis. E aqui nós temos, né, o fruto do pecado que havia sido cometido na sua essência. Há uma ilustração muito nítida aqui do que Tiago vai descrever na sua carta a respeito do processo do pecado na vida de uma pessoa. Lá no capítulo 1, versículo 14 e 15, ele diz que quando alguém é tentado pela sua própria cobiça. E quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós podemos dizer que aqui Caim morreu espiritualmente. Por toda a Bíblia nós temos exemplos de servos de Deus que, após serem exortados por algum pecado cometido, eles demonstraram grande contrição e profundo arrependimento. Talvez o exemplo mais clássico de todos seja o de Davi, depois de ter sido exortado pelo profeta Natã. Será que o pecado de Davi foi menor do que o pecado de Caim? Davi também destruiu 2 famílias com o seu pecado. Destruiu a família de Urias e a sua própria família. Né? Sua soberba, a sua falta de temor levou a isso. Mas quando ele é confrontado, ele se arrepende. É o extremo oposto do que acontece com a cena de Caim. Mesmo depois de ter matado o próprio irmão, ele achou que a sua punição era pesada demais, não demonstrou qualquer sinal de arrependimento, de contrição, e assim ele assinou a sua sentença e se tornou um homem maldito,
um homem morto espiritualmente andando sobre a terra. O seu grande castigo não foi morrer, mas foi viver afastado de Deus. Não existe nenhum castigo pior do que esse. Então, ele passou a viver uma vida de total escassez. O Senhor disse, olha, não adianta nem você plantar, porque a terra não vai te dar nada que preste. Não é? Que poderia ser pior do que isso, irmãos? Esta seria a vingança de Abel, né, cujo sangue clamava diante de Deus, conforme o versículo 10 diz. Mas essa vingança não pertencia a ninguém, a não ser o próprio Deus. Portanto, quem matasse Caim sofreria a mesma sentença, é o que diz o verso 15. E ele foi para a terra de Nod, que o nome desse lugar já deixa muito claro qual seria o destino de Caim, porque Nod é justamente a origem da palavra nômade, não é, que descreve a forma de vida de pessoas que não têm lugar fixo para viver. Elas são caminhantes, elas estão sempre mudando de lugar para lugar. Essa foi a vida de Caim. Então veja, uma família arrasada, um filho assassinado, um filho assassino, e tudo isso aconteceu porque alguém deu lugar ao pecado no seu coração. Eva teve outros filhos depois? Sim, teve. Mas nenhum deles poderia substituir aqueles que ela havia perdido, não é verdade? A cicatriz sempre fica no coração. E ali ficaram os pais, né? O casal, os dois, juntando os cacos, sem os seus filhos, né? Que foram perdidos de uma só vez, uma família destruída pelos efeitos do pecado. É uma narrativa bem dura, né, irmãos? Bem realista. Agora, isso tudo possui um peso ainda muito maior por ser o primeiro homicídio registrado na Bíblia. Né? O relato de um homem que matou seu próprio irmão, ou seja, seria chamado de fratricida, né? O primeiro sangue humano derramado, a primeira morte de um inocente pelas mãos de um homem inspirado pelo mal, pelo diabo. Existe uma verdade que nós não podemos negar, não é? E que nem todos são capazes de admitir, é que todos nós, irmãos, temos potencial para ser um Caim, todo o tempo. Porque em todos nós ocorre essa influência de Adão, do pecado, do mal que está sempre ali, batendo a porta do nosso coração, né? É uma herança que nós recebemos dos nossos pais, nós já nascemos com essa enfermidade e, por consequência, todos nós temos esse potencial de destruir as coisas, inclusive a nossa própria família, por causa do pecado. Mas a boa notícia é que a nós foi revelado um segundo Adão. Amém. E ele é Jesus, o primogênito de toda a criação. E nas palavras do apóstolo Paulo, assim como trouxemos a imagem do homem terreno, ou seja, o primeiro Adão, traremos também a imagem do homem celestial, Jesus, o segundo Adão. 1 Coríntios 15, 49. Portanto, se a influência do primeiro Adão está viva em nosso velho homem, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E ele nos faz nascer de novo, através de uma nova semente, onde nós vamos encontrar a possibilidade de uma vida regenerada, não é? Individualmente e também em família. E é aqui que nós ganhamos a condição de fazermos uma escolha acertada, de escolhermos viver para a glória de Deus, de fazer a sua vontade ao invés da nossa vontade, de dizer a Deus, sim, Senhor, eu não vou dar vazão ao pecado, eu vou dar vazão ao teu propósito na minha vida. Então, a que conclusão nós chegamos, e aqui eu já começo a me preparar para concluir essa breve meditação. Uma das piores consequências que vieram com a entrada do pecado no mundo, irmãos, foi a destruição da instituição familiar. Se você olhar a sequência dessa narrativa de Gênesis, você vai ver que o pecado de Caim, ele dá início a uma série de situações que vão redundar na construção da Torre de Babel,
Um dos seus herdeiros foi um homem muito mau chamado Lameque, e foi o primeiro polígamo da história bíblica, tinha várias mulheres, e ele dizia, olha, se Caim seria vingado 7 vezes, quem levantar a mão contra mim será vingado 70 vezes 7. Então, veja que nos dias de hoje nós somos cercados por movimentos políticos, ideológicos, que visam também derrubar aquilo que nós conhecemos como família tradicional, né? E trazer à luz novamente essa ideia da Torre de Babel, onde o homem será colocado no topo, no lugar onde Deus deveria ser colocado. Então, de acordo com a palavra que o Senhor traz a nós nessa noite, nós percebemos, irmãos, que nada disso é novidade, porque desde a queda, a família é um dos principais alvos do diabo. Portanto, se uma das consequências do pecado no mundo é a destruição da família, isso também aponta para nós a necessidade da redenção familiar. Né? E o que é exatamente uma família redimida? Bom, é uma família lavada no sangue de Jesus, uma família reconciliada por meio da cruz. Meus irmãos, quando o desentendimento começa a acontecer dentro do lar, a coisa mais sábia que nós devemos fazer é fechar a boca e dobrar os joelhos e orar. E buscar a graça de Deus para seguir em frente. Porque se nós continuarmos a falar, nós vamos pecar cada vez mais e vamos aprofundar cada vez mais o abismo de separação, porque só Cristo pode reconciliar a família. Ali é que Jesus precisa entrar, não é? Ele já derrubou as paredes de separação que haviam, ele quebrou todas as cadeias que nos retinham presos ao pecado, ele quebrou a força da condenação da lei, não é? Quando o poder do pecado sobre nós foi destruído na cruz. Portanto, irmãos, a família em Cristo pode ser justificada e ela pode ser reconciliada, sim. E qual é o resultado, irmãos, que nós podemos ver das opções que nós temos aqui? Bem, a família não será mais conduzida pelo ódio, o sentimento mesquinho não vai mais determinar as ações dentro do lar, onde prevalecia o conceito do eu, o conceito do nós vai voltar com toda a força, e agora vamos viver para o bem comum e não somente para o nosso bem particular. Então, essa família vai ser conduzida ao amor, o amor de Deus, o amor sacrificial, que procura não os seus próprios interesses, antes os interesses de todos. O amor que não vive suspeitando o mal, o amor que não arde em ciúmes, o amor que não é possessivo, o amor que não se orgulha, que não se torna soberbo, o amor que até sofre, que se isso for necessário, ele crê, ele espera, ele suporta, para o bem da família. Mas esse amor, irmãos, não é o amor das canções românticas, esse é o amor de Deus. Ele não pode ser vivenciado por nós em toda a sua plenitude, mas ele pode ser imitado. E nós somos chamados a imitar esse amor de Deus, especialmente dentro da nossa casa, na vivência familiar. E se nós não fizermos isso, olha, eu digo para você, vai ser muito difícil levar adiante o relacionamento familiar. Então, em poucas palavras, nós precisamos nos submeter a Cristo e procurar levar a nossa família a essa mesma submissão, permitindo que Cristo seja o mediador dos nossos relacionamentos familiares. E quando a coisa começar a esquentar e sair do controle, é hora da gente dobrar os joelhos e dizer: Senhor, por favor, venha para mediar essa nossa situação aqui, porque ela chegou a ponto que a gente não consegue mais controlar. E, meus irmãos, tudo vai ficar mais fácil, tudo vai ficar mais leve, o casamento voltará a ser algo prazeroso, alegre para nós, não um sacrifício insuportável, um fardo de se carregar, mas algo que realmente vai voltar a trazer alegria e satisfação para nós, para a nossa casa, para a nossa família, não é? Então, em termos de aplicação, e aqui eu termino, eu quero apenas fazer aqui 3 ponderações com os irmãos.
Primeiro, nós precisamos clamar ao Senhor em busca de domínio próprio, meus irmãos. Domínio próprio não é obra da carne, domínio próprio é fruto do Espírito. Por isso, nós não temos em nós mesmos, nós temos que buscar, nós temos que pedir, não é? Lucas diz que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Caim não seguiu o conselho de Deus e permitiu que o mal que estava à sua porta, à porta do seu coração, entrasse. O domínio do desejo pecaminoso, não é? O levou a destruir a sua família. Mas se ele tivesse dominado esse desejo, então a família teria sido salva. E esse é o desafio que todos nós precisamos enfrentar. Mas como fazer isso se nós não tivermos o domínio próprio? Se nós não tivermos essa moderação que o Espírito nos dá, para tomarmos a atitude certa no momento crítico e fazer aquilo que é necessário para esvaziar o balão, né, e trazer de volta a lucidez e a harmonia dentro do contexto familiar. A segunda ponderação que eu gostaria de fazer é que nós precisamos, irmãos, cultivar o temor do Senhor em nossos corações, de maneira que quando pecarmos no ambiente do nosso lar, nós sejamos capazes de reconhecer os nossos erros e buscar a reconciliação com a nossa casa, com a nossa família. É muito difícil dizer, perdão, eu errei. Difícil, né? Porque na hora a gente quer se afirmar na nossa posição e a gente segura com toda a força, parece que a gente está segurando um boi pelo chifre, porque a gente não quer dar o passo atrás e dizer, não, eu errei, eu estou pronto a pedir perdão. Mas não como uma coisa mecânica, mas como algo que realmente nasce do coração. Isso, irmão, só pode acontecer se o temor de Deus estiver bem vivo nos nossos corações. Porque essas coisas nós fazemos não é porque a outra pessoa é linda, maravilhosa, até pode ser, né? E deve ser realmente, mas é porque nós tememos a Deus. Entende isso? É porque nós tememos a Deus, só por isso. Então, nesse sentido, nós podemos sim reconstruir a nossa casa, o nosso casamento, a nossa família, o nosso relacionamento familiar, porque o Senhor pode nos capacitar, Ele pode trazer de volta nos nossos corações esse temor que foi perdido. Porque, irmão, se não houver temor, então, no que é que nós vamos realmente nos basear? Não é? E por fim, aliás, antepenúltimo, ainda tem mais uma. O tempo do arrependimento, meus irmãos, é hoje. Hoje você está aqui ouvindo essa palavra. E eu digo para você que hoje nós precisamos nos arrepender de todo o mal que nós temos causado às nossas famílias. Precisamos fazer isso hoje, pedir perdão hoje e colocar no nosso coração o firme propósito de começar a mudar a partir de hoje. Não podemos deixar para amanhã, porque amanhã só Deus sabe se o efeito dessa palavra ainda estará presente nos nossos corações. Então hoje nós precisamos entregar a Cristo realmente o senhorio das nossas vidas, a soberania das nossas mentes, para que nós possamos ver a sua obra em nossas famílias, para que assim a bênção de Deus a Abraão possa alcançar a nossa família. E agora sim, por fim, algo que nós também precisamos fazer, irmãos, é suplicar ao Senhor com todas as nossas forças, mas com toda a força do nosso coração, para que Ele nos capacite a amar com o seu amor. Eu não tenho amor suficiente para amar as pessoas que precisam ser amadas por mim. Não tenho. Você também não tem. O nosso amor é limitado, irmãos. O amor humano, ele se manifesta muito em função da resposta. Se nós praticamos um ato de amor e aquela pessoa a quem nós praticamos o ato nos responde do jeito que nós esperamos, então nós continuamos a amar. Mas se a resposta não for satisfatória, a nossa tendência é permitir que o amor diminua até que ele se apague. Entende isso? Mas quando nós amamos com o amor de Deus, então
Não haverá nada que o outro possa fazer que nos leve a deixar de amá-lo, porque nós estamos amando com o amor de Deus. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios 13. Aquele tipo de amor ali, irmãos, não é humano. Não é humano. É o amor de Deus. Só Deus pode amar daquela forma, e nós só podemos amar daquele jeito se o Senhor nos capacitar. Se Cristo estiver ricamente habitando em nosso coração, se a presença do Espírito Santo estiver realmente pulsante dentro de nós. Que Cristo esteja constantemente em nosso lar, mediando as nossas relações, nos dando vitória sobre o pecado, sobre a vaidade pessoal, sobre o egocentrismo, sobre os complexos que a gente carrega e que nos levam sempre a esse desejo de prevalecer sobre o outro para nós nos sentirmos bem, porque nós somos complexados. Se nós somos complexados, então a gente tem que fazer terapia, procurar ajuda, mas não é no casamento que a gente vai resolver isso. Porque se a gente for tentar fazer isso, irmãos, nós vamos esmagar o outro. E nós vamos acabar com a nossa casa, com a nossa família, com as pessoas que a gente ama. Né? Então, o nosso mote, o nosso slogan, deve ser sempre, no que depender de mim, eu estarei sempre aos pés de Cristo, e a minha família não será destruída pelo pecado. Esse deve ser o nosso mote, deve ser a nossa meta, o nosso alvo. No que depender de mim, eu estarei sempre aos pés de Cristo, intercedendo, orando pela minha família, pela minha casa, e a minha família não será destruída pelo pecado. Amém? Vamos orar, curva a sua cabeça. Glória a Deus. Pense um pouquinho sobre tudo que você acabou de ouvir. Vamos todos pensar um pouco sobre isso. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te seguir. Com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará em sua presença, e nosso futuro, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Amém, Senhor, esse é o desejo do nosso coração, Pai amado. Mas, Senhor, nós não temos força humana para realizar isso, Pai. Não podemos. Dependemos da Tua graça, dependemos da Tua misericórdia, Senhor. O que eu te peço nessa noite, meu Deus, é um milagre
um milagre de transformação dos nossos corações. Todos nós que estamos aqui, Senhor, que constituímos uma família, temos problemas de relacionamentos, dificuldades. Senhor, às vezes nós vivemos, ó Pai, um momento tão cheio de ruídos e tantas interrupções dentro do nosso relacionamento que até as nossas conversas se tornam verdadeiras batalhas, verdadeiras guerras travadas dentro do nosso lar. Nossos filhos, ó Deus, estão vendo, estão testemunhando tudo isso, Pai. E certamente vão crescer guardando nos seus corações essa triste referência e possivelmente, quem sabe no futuro, não vão acabar reproduzindo isso na sua própria vida conjugal quando chegar o tempo. Nós te pedimos um milagre de transformação dos nossos corações, das nossas mentes, para que nós sejamos transformados em pessoas melhores do que nós temos sido, Pai, até aqui, para as nossas famílias. Que o Senhor transforme cada marido que aqui está, Senhor, a começar em mim, no marido melhor para a sua esposa. Que nós possamos nos arrepender, Senhor, profundamente dos nossos pecados, da vaidade dos nossos corações, de uma eventual arrogância que haja em nós, a truculência, a falta de gentileza, de humildade, de amor cristão verdadeiro. Ó Deus, a falta de empatia, a falta de solidariedade, a disposição, Senhor, de sofrer junto, de chorar junto, mesmo quando nós não vemos ali, Senhor, tantos motivos para aquele sofrimento, mas que nós sejamos sensíveis, Pai. Nós te pedimos que o Senhor tome o coração das esposas aqui presentes, para que elas possam ser revestidas também, Senhor, de toda a compreensão, de toda a capacidade, ó Deus, de entender, ó Deus, o universo masculino que é tão específico, é tão, ó Deus, simples, ó Pai, que muitas vezes se torna complexo, difícil de ser compreendido. Que o Senhor capacite essas esposas, para que elas sejam capacitadas, ó Deus, espiritualmente, de uma maneira extraordinária, a compreender, Senhor, também as limitações, as lutas, os desafios dos seus maridos, ó Pai, que elas sejam verdadeiras ajudadoras, cooperadoras, e que esse lar, Senhor, seja um lar, ó Deus, reconciliado pelo Teu toque de poder, de tal maneira que este marido seja um verdadeiro sacerdote no seu lar, e essa esposa seja, assim, uma esposa cristã, dotada por Ti da capacidade de obedecer a Tua palavra e de servir a Ti, servindo a sua casa e a sua família, ó Deus, e que essa relação de serviço mútuo, Senhor, onde um pode desejar servir o outro e fazer, ó Deus, o seu melhor para tornar o outro feliz, então nessa relação do nós ao invés do eu, certamente esse lar será um lar muito abençoado e muito alegre, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor reconcilie os pais com os seus filhos, que o Senhor dê a sabedoria aos pais, que eles tenham, Senhor, a docilidade, a gentileza e ao mesmo tempo a firmeza para criar os seus filhos com equilíbrio, ó Deus, trabalhando sim a questão da disciplina nos momentos exatos, necessários, mas com boa medida, ó Deus, sem fazer de mais ou de menos, para não trazer, Senhor, transtorno, para não trazer angústia ao coração das crianças, e ao mesmo tempo não permitir que elas sejam, ó Deus, criadas com negligência, para que desconheçam, Senhor, o fator de limite que é tão importante na nossa vida. Dá, Senhor, a medida necessária, Senhor, aos pais. Dá também um coração transformado, Senhor, aos filhos, para que eles possam, Senhor, honrar os seus pais, como a Tua palavra determina. Ó Deus, quem pode fazer isso, Senhor, senão por um milagre, senão por uma obra de novo nascimento, de regeneração, de transformação do coração, Pai. Então nós te pedimos, salva, Senhor, essas famílias, transforma esses corações, meu Deus. Se há vidas aqui ainda não renascidas, que elas possam experimentar, Senhor, hoje, ó Pai, o milagre do renascimento, da regeneração espiritual na Tua presença, para que as famílias sejam salvas, para que o pecado não reine nesse lar, para que ele não destrua essa família, Senhor. Pai, hoje nós assentamos no nosso coração esse propósito de rogar ao Senhor, ó Deus, constantemente, para que o Senhor nos capacite
a fazermos aquilo que nós temos ouvido a Tua palavra nos ordenar nesta noite, ó Deus. Amém. Capacita-nos, Senhor. Amém. Capacita-nos, ó Deus, a termos um coração voltado, Senhor, um coração humilde, Pai amado, um coração desejoso, Senhor, de viver a harmonia no lar, que esta seja a nossa grande paixão, ó Deus, que este seja o nosso grande alvo, a nossa grande meta, e que nós trabalhemos, Senhor, ardorosamente por isso, Pai querido, de tal maneira, Senhor, que de fato a nossa vida seja uma vida constantemente rendida a Cristo, rendida aos Teus pés, Senhor, que nós sejamos intercessores do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, de tal forma que o pecado jamais venha destruir o nosso lar, a nossa casa. Nós te pedimos, ó Deus, com gratidão e louvor, em nome de Jesus. Amém.